Então, vamos começar mais um estudo dessa noite. E hoje nós vamos começar o primeiro capítulo, né, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, chama Decisão de Ser Feliz. E aí nós vamos fazer uma oração. Dona Sandra, faz oração para nós? Senhor Jesus, querido, ai, para o espiritual hoje, que esses trabalhadores espirituais possam nos fortalecer, nos amparar e conseguir verdadeiramente sobre a missão que vai ser estudada hoje, e que cada um de nós consiga compreender e tirar o melhor proveito dessa missão. Não só nós, que encarnados, mas também nós aqui que estejam, pois só o conhecimento adquirido de ativa através de estudos, de leituras, será capaz de nos auxiliar na nossa caminhada ao crescimento espiritual, a nossa transformação interior e a nossa real evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Você começa aí, Glaucio? Capítulo 1. Decisão de ser feliz. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te desanime. E, sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo, e depois dele, como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso, com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. E aí? Resumidamente, é consciência tranquila, né? Você tem que fazer tudo na vida de acordo com o que ditar a sua consciência, porque se você já tem uma certa noção, ela te diz o que é certo e o que é errado. Mesmo que algumas vezes você não queira fazer alguma coisa, mas para, pensa e medita, e se chega à conclusão de que é necessário, então faz
como se fosse a coisa que você tivesse assim, sentindo o maior prazer do mundo em fazer. E quando você verdadeiramente estiver em paz com a sua consciência, você fez tudo o que podia, e melhor que podia, então eu acho que você está começando a construir a felicidade. E uma coisa, não adianta a gente fazer só da boca para fora. Fingir, sabe? Fingir que você sente vamos dizer, prazer em ajudar as pessoas, sente prazer em estar feliz. Não adianta você fingir, porque quando você começa a fingir muito um mundo que não é seu, uma realidade que não é sua, isso só te faz adoecer. Você tem que lutar para você ser cada dia melhor, mas também e para vencer esse obstáculo de ser quem você não é. Porque nós todos, nós estamos a caminho, né, da perfeição. Nós não temos ninguém aqui, não tem ninguém aqui perfeito. Então, tem dias que a gente não está aguentando mesmo, não. Tem dia que a gente tem vontade de sumir, desaparecer. Tem dia que eu falo assim, eu prefiro bicho do que gente. Eu não quero ver gente na minha frente. Tem final de semana que eu passo final de semana inteiro trancada dentro do apartamento. Eu falo, não, hoje eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar quietinha com a minha postura, com os meus livros, com a minha... Eu faço isso, eu vou falar para vocês que eu faço. Eu sou ainda não sou perfeita. Quem me dera que eu pudesse ficar quietinha, sem ninguém. Eu também estou pensando assim. Eu moro sozinha. Eu não moro sozinha. O tempo todo. Tem netos o tempo todo. Aí o teste de você que é maior do que o meu, tá vendo? Peraí só um minutinho, Pedro. Desliga esse ventilador aí, fazer favor. Pode desligar direto a tomada. Agora chega um pouquinho pra cá. Não. Tá bem. Aí, você passa pra dentro. Eu não sei que cabe mais um. Eu, coração. Ele também acabou saber. Boa noite, todo mundo. Pronto, agora vai. O que nós temos? Agora você pode falar. Na verdade, o certo e o errado funciona da seguinte maneira. Tudo a gente acha que é tanto se fazer maldade como fazer coisas boas, né, fazer caridade, é da cabeça. Nem tudo da cabeça. É tudo cérebro. Vocês sabiam que o coração tem hora que ele é como um cérebro? Ele pensa também? Quando você faz maldade, quando você tem más influências, quando você tem aquela ânsia de fazer alguma coisa errada, ou mesmo inconscientemente, é do cérebro. Quando você faz coisas boas, quando você faz caridade, vocês parem para pensar que vem daqui, ó. Não vem aqui. É verdade. Você sente quando você vai fazer coisa certa, quando você, por exemplo, dá uma palavra amiga, quando você agradece alguma coisa, quando você vai ajudar alguém necessitado. Você parar para pensar, não vem do pensamento. Então, a diferença entre o mal e o bem é por onde você pensa. É por isso que muitas das vezes a gente fala assim, né? Eu falo muito isso no meu consultório. Escuta um pouquinho o seu coração. Se o seu coração falar que vale a pena fazer dessa forma, faça. Porque às vezes a gente vai só no racional. É razão e emoção. Entendeu? Só na razão. E aí, às vezes, só indo na razão, às vezes a gente mexe os pés pelas mãos. E o que realmente o seu coração quer? Pouca gente escuta o coração. Mas ele nunca deixa você fazer coisa errada. O coração nunca deixa você fazer coisa errada. Se o cara está premeditando alguma coisa, assassinato de alguma coisa, pode ter certeza que é daqui, ó. Aquela pessoa tem um coração ruim. Não é? Tem gente do coração ruim. Na verdade, eu acredito que essa voz do coração é a consciência. O Evangelho Maciço fala que é uma guidão da consciência.
Porque todos nós nascemos com a nossa consciência registrada, tudo aquilo que você precisa fazer. Então, se você fazer essa reflexão, você sozinho em sua casa, no seu quarto, você faz uma reflexão interna, vem a resposta. Por quê? Porque ela já está registrada ali que você tem que fazer. Vamos dizer assim, tudo aquilo que foi pontuado, foi planejado, foi deliberada no Ministério da Reencarnação, antes de você reencarnar, está registrado na sua consciência. Então, você tem tudo ali que você precisa. Assim, de norteamento, direção, né? Você já tem isso na sua consciência. Se você pegar um cara doente, um cara ruim, um cara maldoso, aquele cara que manda matar, que faz e acontece, e você, ele tiver um problema mental, ele ficar abobado e coisa, mas ele ainda consegue, com o coração, ele consegue fazer coisas boas, ele consegue agradecer por uma série de coisas. Isso teve experiência sobre isso, né? É por isso que eu estou falando, e para mim, maldade está no cérebro, e coisas boas está. Para mim funciona assim. Na verdade, ninguém nasce para fazer maldade. Todos nós recebemos a segunda chance no mundo espiritual, é vir aqui. Então, você tem que conquistar lá X bônus horas para poder encarnar. Não é chegar e pular na encarnação final. É tudo muito deliberado. Então, o que acontece? Todos nós pegamos no passado, matamos, fizemos coisas erradas no passado, aí você recebe essa chance de estar aqui agora. Então, ninguém nasce para fazer coisa errada, mas o problema é que a personalidade, o instinto da pessoa é tão negativo, e pelo uso do livre-arbítrio, mete os pés pelas mãos, por fraqueza moral, pela fraqueza moral. Quando a pessoa ela fortalece a moral durante a vida, talvez ela se torne mais forte com relação a isso. Mas, às vezes, essa fraqueza moral faz ela tender para o mal. E junto com os instintos ainda, né, a flor da pele. Pode falar. O que eu queria falar é o seguinte. Eu acho que tudo na vida da gente é escolhas. É a vida. Você escolhe. Você pode até pensar, igual assim, a pessoa te passa raiva, você fala assim, eu vou matar esse filho De uma mãe boa. da mãe brasileira, né? Mas, assim, escolhas. Eu falo isso porque eu vivi na rua quando eu era adolescente, com pessoas que não eram de boas índoles. E nem por isso eu roubei, nem por isso eu usei droga. Ah, você é a careta da turma. Sou a careta da turma, mas eu não quero. Então, são escolhas. Eu andei junto com uma moça que usava droga, era usuária. Aí eu estava andando com ela pegou, não sabia que ela usava, né? Eu era ingênua, até hoje eu sou meio bobada, né? Mas eu era muito ingênua, não tinha maldade comigo. Aí ela falou assim, vamos ali comigo. Eu falei, vamos. Chegou no pontilhão do bairro de Lourdes, que hoje eu reconheço que era o bairro de Lourdes. Aí veio umas pessoas esquisitadas, com tatuagem, andando assim, gingado doido. Aí eu falei, ai meu Deus, me proteja, só assim, né? Aí eu falei, quem que é esses caras? Ela falou, não, eles não vão fazer nada com você, não. Aí ela pegou, não mexe com ela não, porque ela não é dos nossos, não. Ela é só minha amiga, mas ela não é dos nossos. Quer dizer que eu não era da turma. Não fizeram nada comigo. A partir desse momento que eu fiz, livre-arbítrio, não ando nunca mais com ela. E nunca mais. Não afastei a amizade, mas não andei com ela. Depende de cada um. Por exemplo, eu tinha dois amigos meus que eram um dos melhores amigos. Eles andavam comigo. Eu fiquei com medo da situação. E nem por isso eles ficaram viciados. Eles andavam comigo. Livre-arbítrio deles. Eu ia completar que eu disse que eu gosto muito de ficar sozinha, né? Eu sempre deixo que eu sempre gosto de ficar sozinha. Não. Eu adoro ficar sozinha. Então, eu queria falar para vocês justamente isso. Que eu convivo com muita gente, trabalho com milhões de pessoas, um montão de gente. Me dou super bem com as pessoas, né, Cris? Graças a Deus, né? Então, assim, eu gosto de ficar sozinha. Muitas vezes eu gosto de ficar sozinha. Quando eu posso, eu fico sozinha. Mas isso não quer dizer que você não está crescendo espiritualmente, não, gente. Porque se você está sozinho com seus pensamentos estão bons, você está lendo um livro ali,
mas focada naquele livro, focada numa costura que vai fazer lá para o centro espírita, costurar alguma coisa para o centro. Você está ali focada no seu Auxiliando sua pensamento, bichinha. auxiliando os animaizinhos e tal. Você está evoluindo também, entendeu? Não quer dizer isso. Cada um evolui de um jeito. A gente não pode criticar as pessoas de maneira alguma. Tem gente que evolui no meio de todo mundo, e tem gente que evolui mais, gosta de ficar mais O sozinho. fato de você estar com muitas pessoas, às vezes você está até fazendo coisa Às vezes errada. você está longe Tá dali, né, enchendo também. a cara, você está falando besteira. Não, mas eu não estou criticando você ficar sozinho. Estou dizendo que eu não tenho esses momentos, entendeu? Aham. Nem pode, né, Cris? Nem Como tem é que eu tempo, fico? né? Não é? Sempre tem alguém, Alguém para você criar, para você auxiliar. entendeu? Aham. Às vezes às vezes a gente queria mesmo. Só Não é? aquele Acho que todo momento. mundo tem esse momento. É. Né? Eu tenho a impressão que todo Ai, eu mundo não pensa assim, tenho. eu queria ficar sozinha. Eu não tenho esse momento. É, não, eu aquele não dou momento que, assim, porque assim, mesmo eu ficando sozinha, ainda tem os espíritos. É, Ah, a gente, todos nós temos. Entendeu? Mas Que não me eu deixa, sempre que não me vejo, deixa muito em paz. Mas eles são companheiros? agora, Nem sozinha eu consigo ficar. Você conversa Se com eles? quiser, né? agora conversa. eu não consigo, porque eu não gosto. Não é que eu não gosto da minha companhia, não, tá, gente? Eu gosto da minha companhia. Mas deve ser algum trauma, não sei se é dessa vida de criança, se é de vidas passadas, se é de outras reencarnações. Eu não consigo, eu não gosto de ficar em lugar muito silêncio ou sozinho. Ah, Eu não então, dou conta, me dá uma fobia danada, não gosto de ficar sozinho. eu quando assisti um jogo do Corinthians, filho, nossa Não, senhora, não gosto de ficar morar- sozinho. Por morar sozinho. Aí a gente não Vamos sabe voltar ao assunto. Quem mora sozinho é uma benção, eu acho. se é trauma. Igual tinha Esse falado Ribeiro tá assim, demais, na né? reunião, que a gente evolui. Por exemplo, você sozinha, mas você não fica lá lendo seus livros, fazendo outras coisas, você está evoluindo. Mas isso só final A de Cris semana. tá o dia inteiro com gente, ela está evoluindo, só que de forma diferente. Ela evolui aguentando gente, querendo matar um, e não mata, está evoluindo. E você, mas todo mundo está evoluindo. Eu vou ficar com um monte mesmo. Então, e às vezes a gente evolui mais, porque tem aquele aguenta E a missão dela é ajuda ajudar as pessoas. É igual eu falava assim, que a caridade mais fácil que tem que fazer é dar cesta básica, dar dinheiro. Porque você vai lá, pega e entrega, você não aguenta as pessoas. Você mais evolui aguentando os outros. Então, Aí eu já aguento a semana inteira e muita gente. Aí eu, de final de semana, eu quero. Você trabalha onde? Você tá barulhenta assim? Não é que é barulhento, Muita é gente. muita gente, é uma faculdade, é muita gente. Vamos continuar? Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta. Alcançaram o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Buda renunciou a todo conforto principesco para atingir a iluminação. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indomável até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes, sem reagir, fiel aos planos da não violência e da liberdade para o seu povo. E Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. A gente conta com a gente, né? Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, sem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento eleito, né? Transforma, dessa maneira, os estímulos
afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Quem na luta apenas vê sofrimento, possui conduta doentia, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Então, aqui no comecinho que eu li, ela fala totalmente de que depende da gente. Tudo depende da gente. Ninguém vai fazer por nós. As pessoas estão aí para andar lado a lado com a gente, mas ninguém vai fazer por nós, não. É nós por nós mesmos. Tem gente que consegue fazer orientações, deficiência, dificuldade, de nascença mesmo, né? E talentos. Por exemplo, tem um rapaz lá que não tem os braços nem as pernas, aí ele dá palestra lá para os adolescentes, os jovens, ele faz um trabalho lindo. Ele poderia ficar socado na casa dele, no quarto trancado lá, janela fechada, na melancolia, depressão, mas não. Ele decidiu usar aquilo, aquela forma que ele nasceu, como um exemplo para motivar os jovens. Ou seja, ele transformou a sua dificuldade em talento. Você está falando do Thiago Link? Eu não sei o nome dele, eu sei que ele não tem os braços nem as pernas. Ele tem que colocar em só cima um de uma pedacinho mesa. do braço, assim, um É pezinho. americano, isso que eu tô falando, é americano. Não sei se é o Thiago mesmo, que o Thiago Nós assiste temos ele. um brasileiro que ele só tem até cintura, da cintura para baixo. Não, ele Ele tem é normal. assim, e aqui E uma o cara é assim, ele E hoje vejo mais as pessoas têm essa é capacidade. admirável. Eu vi eu não sei se é o mesmo, lá foi no Instagram, É o Thiago Link. uma entrevista com, eu esqueço o nome dele. É um cara que faz à noite, um programa à noite. Aí ele pegou, ele falou, tá, e como é que você tá de dor? Ele falou assim, 80%. Só que eu tenho escolhas. Ou eu vou ficar chorando na minha casa, porque ele é desse jeito que você está falando aí, né? Sem os braços, só daqui para baixo também não tem. Ele falou assim, ou eu vou ficar em casa me lamentando, ou eu vou fazer a diferença. Então, eu prefiro pegar esses 10% que eu dou conta e fazer a diferença. Melhor coisa, imagina a cabeça dele come muito melhor ele fazendo isso, né? Mesmo sentindo muita dor. Igual o Thiago Link. O Thiago Link, ele terminou o terceiro colegial, ele está fazendo a faculdade. Já começou na faculdade. É Thiago Link, lá na internet. Gente, você não vê esse menino um minuto. Eles são gêmeos, é ele e a irmã dele. A irmã dele não teve nada, só ele. Mas você não vê ele triste um minuto. Ele falou assim, eu nasci sem braços, sem pernas, mas eu sou muito alegre. E ele dá palestra. Está cumprindo bem o papel dele, né? Ele veio para passar por isso. A irmã dele e a mãe dele acompanhou ele na vida escolar. E tinha uma tradutora também que escrevia para ele as respostas das provas, tudo. Mas quando você começa a revoltar com a vida, se você vê o vídeo dele, acabou. Você já fala assim, minha vida não tem nada. Essa frase aqui me fez muito lembrar aquele desenho, que todo mundo que tem mais de 30 anos vai lembrar o desenho. Que ó dia, ó vida, Ó mês, ó quem ano. na luta apenas vê sofrimento, possui conduta doentia, necessitando de tratamento adequado. Ele só lamenta esse bichinho. Só lamenta. Lip Hard. É? Mas ele chama Lip Hard. Eu não sei como é que chama, não, mas eu lembro dele. Então, gente, e assim, né? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa também. Que é até uma coisa que eu discuti muito com a minha psicóloga, né? Às vezes a gente olha para o lado, igual você falou, né, dele, e fala assim, nossa, meus problemas não são tão grandes assim. Porém, eu tenho que validar também a minha dor, porque eu estou passando por ela. Sim.
Talvez eu não tenha o grau de dificuldade que ele tem, mas eu também tenho as minhas dificuldades. E se eu não olho para elas, eu não cresço. Ah, Se eu simplesmente largo para lá, se eu estou passando por provas e expiações, é lógico que eu tenho que passar aquilo, talvez com mais leveza. Mas isso não isenta a minha dor. não, a dor vai continuar lá. Entendeu? Porque todos nós somos seres humanos. Mas dá Então, quer dizer, se dá uma você força a cortar o mais. dedo e eu cortar o dedo, nós vamos sentir a mesma dor. E aí, só porque o corte dele foi um pouco maior, o meu tá doendo menos. Entendeu? Olhar com maturidade, não com martírio. Exatamente. Aí, quando Eu a estou gente sofrendo sim, eu estou sentindo dor sim. vê, É importante você assumir também que você está sentindo dor. Porque existem pessoas Gente, que não é se assim o parecem tempo felizes todo. o tempo todo, mas não é. entendeu? E por dentro está se acabando. Muitas vezes é só o mecanismo de defesa. Verdade. Esse é o mesmo E aí movimento. não reconhece que tudo bem eu ficar triste, tudo bem, hoje eu não estou afim de fazer nada, e tá tudo bem. Tudo bem eu errar. O que não pode é eu permanecer no erro. Como dizia minha mãe, errar uma vez é humano, a segunda vez já é burrice. Mas a dor, viu? A minha A falava dor isso também. física, não que seja menos pior, mas é mais fácil de você remediar, consertar, do que a dor mental, emocional e a dor de depressiva. Depressão é uma das piores dores que tem. Por quê? Sim, Porque a pessoa, do nada, não sabe o que está acontecendo, ela sente uma tristeza, não sabe de onde que vem, mas ela... Ribeiro, Difícil. é difícil. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas se a pessoa não assumir que ela tem aquele problema, ela não vai querer ajuda, ela não vai se ajudar. Tem pessoa que não quer ajuda, sabia? E aí, o que entra aí? Que o Hélio fala muito lá no Evangelho. O orgulho. Ah, não, mas ninguém me pode ver sofrer. E aí foi o que eu comentei aqui semana passada. Só porque eu sou psicóloga e eu não tenho problema. Eu não vou tomar um remédio. Mesmo tá eu forte o não tempo gostando todo. da ideia de tomar o remédio, de saber as consequências, mas você acha que eu nunca vou precisar? Então é isso, a pessoa tem que, às vezes, aceitar que ela precisa de uma ajuda. E ela procurar ver o que é bom Que ela para não dá ela. conta sozinha. E ela procurar, nem todo remédio é bom para quem, por exemplo, 10 pessoas com depressão. Eu tive problema de depressão, vou falar aqui, mas não é acusação e nem me vergonha de falar, porque está no estudo espírita. Mas, para mim, o remédio que curava a minha depressão era uma dose de uísque. Os obsessores lá atrás, eu sei. Tomava uma dose de uísque, acabava a minha depressão. Então, Mas, cada um... então, cada um resolve de uma forma. Porém, existe também as fugas. Válvula de escape, não é? Então, assim, ela- eu, por exemplo, Você está querendo entrar? quando eu fico... É prestar atenção, e tem pessoas aqui que já me conhecem. Se eu ficar muito quieta, se eu começar a falar pouco, Jesus, tá doendo. sabe que eu não estou bem. Não pedir abraço. Então, eu chego e não peço abraço para ninguém. Tá E esquisito. se não xingar a gente, também. Então, assim, as pessoas me conhecem, sabem como eu sou. E se eu não faço daquela forma, as pessoas percebem. Entendeu? E eu acho que é isso, é você prestar atenção quem está do seu lado. Né? Por exemplo, assim, como é que eu vou... Tem uma pessoa que eu conheço que ela está acamada. A criatura que está vindo. A criatura. Amiga dela. Ela agora está acamada porque realmente houve um desgaste no osso e ela está sentindo uma dor insuportável, ela não consegue pôr o pé no chão mais. Ela tem 2 próteses de cada lado. E a prótese está vencida. E aí passou do tempo de fazer cirurgia, e quando saiu a cirurgia, ela estava em outra cirurgia do intestino, não tinha jeito. Ela está lá. Aí tem dia que ela chora horrores. Eu não quero ficar de cama, não
não quero ser inútil, não quero ser o quê. Aí eu falei Orgulho, assim, quantas pessoas a senhora pôs de cama? Quantas pessoas a senhora arrancou as pernas? E ficou igual a senhora tá agora? Aí ela olha para mim assim, bom, eu sei que eu tenho que passar por isso. Eu falei, ótimo, então para com isso. Mas eu faço isso na intenção dela sair daquele estado. Mas eu sei que é difícil. Tem que sacudir ela. Aí ela pegou e falou assim para mim, Depois que vem eu pra cá, prefiro não morrer, lembra. Deus podia me levar logo. Eu falei, prefere nada, que você vai ter que voltar e passar tudo de novo. Então você sossegue seu faixa aqui. O seu contrato comigo é até os 90. Compre tudo aqui, né? Aí ela falou assim, Deus me livre, até os 90 anos desse sofrimento? Eu falei, até os 90, e não tem conversa. Então, assim, aí ela ainda brincou comigo, né? Eu falei assim, ai, criatura. Ela falou assim, aí você, como é que você tá? Eu falei, não tô muito bem hoje, não. Ela, o quê? Não, você não pode passar, não. Quem é que vai cuidar da gente? Eu não sou de ferro, gente. Não sou de ferro. Mas é isso, às vezes a gente também tem que aceitar a dor e olhar mais pra gente. É igual quando a mãe está chorando, o filho chega assim e fala, mãe, por que você está triste? O que está acontecendo? Por que você está triste? Eu vi minha mãe chorar, eu chorava junto com a minha mãe. Às vezes era assunto de adulta, ela não queria falar para mim. Entra um cisco no olho. Agora eu vou fazer uma pergunta relacionada à reencarnação. Vamos pegar uma pessoa que reencarnou agora sem braço, sem perna, porque uma reencarnação de vida passada, ela deve ter feito alguma coisa e tal, certo? Ela vem dessa maneira. Necessariamente, é na reencarnação anterior, ou pode ter sido ela ter tido uma 50 Milhares. reencarnação e vir tudo normal e nessa pode. Então, não é necessariamente na Ela vai Anterior. Não. O exemplo, eu tenho certeza, eu sei, porque eu já vi, já fiz teste, eu fui um dos gladiadores. Matei mais de 2.000 pessoas. Tá. Ou eu paguei em alguma reencarnação depois e não me lembro, ou ainda pode ser que ainda vou pagar. Ainda tá pagando. Não, mas estou pagando, não. Isso também é de acordo com a sua consciência. Também No vai mundo tudo certo. espiritual, né? Isso é de acordo com a sua consciência espiritual também. Por quê? Porque você que pede para passar por isso. Não é Deus que te impõe, não é ninguém que te impõe. Quando você toma conhecimento Você pede. do que você já fez, você fica com vergonha e fala, eu quero sentir isso na pele. Sua consciência Não vou pagar Só que não parcelado, lembra. eu quero pagar de uma vez que eu fiz. Aí você fala, eu quero vir dessa forma. Aí programa-se lá na reencarnação, aí no momento que você achar que é mais adequado, de acordo com o seu suporte também, que você vai aguentar. Mas tem muita gente lá no umbral, que quadrilha ruim, que eu sei, que, viu, estão lá, eles não querem pedir para nada, eles não pedem para nem escreve num contrato lá para vir por ele. Então, Deixa eu te falar uma Só coisa. que você chega aqui, você não Todos nós lembra. erramos, Porque viu, Pedro? Eu, por exemplo, eu sei que na Revolução Fascista eu fui responsável pela morte de muita gente. Não foi pouco. agora tá querendo Não salvar foi pouco. vidas. Ó, Ribeiro, vocês já leram aquele livro Memória de um Suicida? Já li. Eu não. Ele é forte. Existe uma história de um deles lá, que ele matou a esposa com as próprias mãos, e depois se matou, que quando ele foi reencarnar, que ele estava preparando para reencarnar, ele falou assim, eu quero ir sem as mãos. E aí a espiritualidade falou para ele, não, senhor. Você pode ir sem um pedaço do dedo, mas sem as mãos você ainda não vai. Ainda não está preparado. Você não está preparado para isso. O caso do gigante deitado, o Jerônimo Mendonça. Ele pediu para vir acamado, né? Tetraplégico, mudo, surdo, cego. A espiritualidade falou para ele, não, você não vai vir mudo, porque você vai dar testemunho e vai doutrinar as pessoas. Tanto é que, quando eu era criança, eu lembro, chegava lá, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, chegava lá, vinha aquela perua, vinha os enfermeiros dele, colocava lá, e ali, ele deitava, ele inclinava, ele falava o evangelho. Eu ficava me perguntando, novinho, eu ficava me perguntando, criança, como que alguém pode exortar, né, tanto Jesus, agradecer, gratidão das orações a Jesus daquele jeito? Então, eu ficava intrigado, já novo, eu já ficava intrigado. Então, vamos dizer assim, eu flertei com o espiritismo ali.
Entendeu? Nessas questões. Mas viu, E ele pediu, tem 3 livros que ele conta as histórias passadas, das vidas passadas ali. Você sabe o nome deles? Então, aí acontece, ele pediu para fazer uma plataforma. E ele foi príncipe da Pérsia, ele chegou a ser até faraó porque a também. reencarnação não é você, ou você vai por bem ou vai por mal. Porque todo mundo... Agora, a casa, Existem. a casa e a casa. Porque, É. por exemplo, o Mussolini teve uma reencarnação compulsória aqui em Uberaba. Ele nasceu, ele foi morador ali do Lar da Caridade, ele andava só de costas. A vozinha lá cuidava dele. Aí foi uma Esse reencarnação. cara já passou aqui por Já. Uberaba. Foi uma reencarnação compulsória, mas aí nesse caso não é ele que escolhe. Quem escolhe nesse caso é seu anjo guardião. É seu anjo guardião que escolhe. Então, na Existem. reencarnação, É. então, na reencarnação dessa aqui, eu pedi lá para ser sofredor, filho, porque eu vim corintiano. Então, Ai, É Jesus. sofrido. É. Não, mas alguém na sua posição já teve condição de opinar, de escolher. As almas que não têm condição de escolher são aquelas bem embrutecidas mesmo, ou às vezes até fechadas, assim, que não aceitam aquela situação. quem Eu não quer, conheço um caso real encarnado de uma pessoa que é autista, não fala, não come sozinho, não vai no banheiro, não toma banho. A única coisa que ele faz é pegar um copo assim e levar na boca. No final do século XIX, ele foi um senhor, um coronel, sério. E ele foi, vamos assim dizer, treinado pelo pai, que também era um coronel. Certo? O pai era terrível. Todo tipo de barbaridade que você pode imaginar que é possível alguém cometer, ele cometeu. E treinou o filho para poder dar continuidade àquilo que ele foi e, se possível, mais aprimorado ainda. Os anos passaram, os dois estão reencarnados. O pai está reencarnado como mãe. Luta, peleja, é uma vida extremamente difícil, extremamente sofrida. O grupo familiar, que o marido também tem vínculos muito fortes no grupo, é uma situação assim, terrível. Mas eu ouvindo os inimigos espirituais deles durante uns 12 anos que ela morava na fazenda, é uma médium assim, ostensiva, ela morava na fazenda, e os espíritos se incorporavam nela e eu doutrinava espíritos pelo telefone. Há 20, 25 anos atrás, no começo do celular, o celular era pago por minuto. A minha conta de celular era, assim, uma coisa astronômica, certo? Aí, o que aconteceu? Durante um período, ela sumiu dos inimigos espirituais dela. Os inimigos ficavam querendo persegui-la, e vários deles falaram para mim, ela sumiu. Ela não, ele. E já ficava aquela confusão, ele. Ele sumiu, mas agora eu achei. Ele sumiu, ficou sumindo um tempão, mas agora eu achei. Certo? Então, o que aconteceu? Na minha forma de pensar, quando ele desencarnou, ele tomou consciência do tamanho das barbaridades e das criminalidades que ele cometeu. E eu acho que aprendeu muito e eu acho que evoluiu muito para ser a pessoa que é hoje, entendeu? E o filho foi alguém que se negou totalmente a aceitar que estava errado em relação aos crimes que cometeu. Se eu puder fazer um julgamento, eu diria que a reencarnação dela teve um consentimento, uma certa participação. E eu acho que ela aceitou reencarnar para poder tentar socorrer esse filho. Certo? Agora, o filho, não. O filho negou totalmente, acho que ele nunca aceitou que nada do que ele tenha sido feito errado e precisou nascer nas condições que nasceu e viver a reencarnação que está vivendo hoje para daqui a alguns anos, quando ele desencarnar, ele ter 2 parâmetros na frente dele, o coronel e a pessoa que é hoje, para ele saber que aquela pessoa toda poderosa que ele achava que era, na verdade,
Era só uma fantasia. Tá, mas o Na menino, verdade, não existiu, certo? Foi só uma fantasia daquele período. Agora, o que está vivendo hoje, eu acho que é mais real. mas o menino tem consciência, ele... Não. Agora eu falo para você. Ele é agressivo e a gente não Não, sabe não, o grau mas- de consciência que ele tem de nada. Eu falo o seguinte, você pega uma família, nesse caso, vamos esquecer que a mãe foi o coronel ruim lá. Se você pegar uma família onde tem um filho nessa situação, a mãe está sofrendo pra caramba. Agora, o menino, ele não está sofrendo. Você não tem consciência das coisas, quem está sofrendo é a mãe. Eu acho que ele sabe? sofre sim. Ele Não, tem mas uma não certa, sofre tanto, ele tem viu? uma certa consciência, porque as reações de agressividade dele são direcionadas a determinada situação, entendeu? Se ele direciona a agressividade a certas situações, a quando desagrada ele, quando não faz o que ele quer, é porque ele tem uma certa consciência. E o espírito dele também. Ele Não, é um mas os espírito. pais, viu? Os pais normalmente sofrem mais do que uma pessoa que vem com alguns... Não, mas, Realmente, mas viu? espiritualmente ele está vendo tudo. Não, mas eu falo que eu tive um vizinho, a vizinha lá de casa, tinha um menino lá, até o Claudio, o nome dele, lembro até hoje. Ele era todo. Hoje que eu sei como que funciona, na época eu não sabia. Ele babava, ele não falava, não coisa. E a mãe sofria por carregar o menino e cuidar do menino. Então, o que eu penso hoje? Que a mãe deve ter feito alguma coisa bem errada e veio ele. Agora, se ele fez alguma coisa errada também, ele não sofreu, quem está sofrendo é a mãe, né? Que está cuidando do menino, daquela coisa. Ribeiro, pensa comigo. Você acha que ele também não estava sofrendo? Sabe por quê, Ribeiro? O espírito é livre. Não, mas sofrendo E não é- aí, o que acontece? Ele estava preso. Ele via as coisas que ele podia fazer e não podia fazer. Preso no próprio corpo. Preso no próprio Mas corpo. não tem consciência, vai ter consciência, vai morrer de novo. Tem. A gente só não sabe. E ele pediu para vir assim também, não foi? Tá, então se o nosso Ritter lá, Eu acho que ele reencarnar de novo, então segurando para reencarnar. O cara vem aqui sem braço, sem perna, sem não sei o que e tal, e ruim da cabeça. Ele está pagando alguma coisa? Não está pagando nada. Ele tem que vir. Fez. quando ele dorme, Ribeiro, ele tem consciência Não sei, eu... de tudo que ele está perdendo. Quando ele retornar para a espiritualidade, ele vai voltar a adquirir a lucidez e vai analisar as duas situações de vida. Eu quero É voltar. tanto Eu não que- vou encarnar aqui mais não, vou estar lá em Plutão. Eu Pode encarnar aqui, não. quero voltar um anjo do Ele coisa tá- lá para ele fazer tá num- justiça nessa terra. Ele tá Vai no voltar planeta. porque a necessidade precisa de vocês. Visão, né? O Hitler, na verdade, está lá em Plutão. Sabe quem é o tutor dele? Sabe por quê? Por quê? Porque ele fez tanta barbaridade aqui que se ele ficasse aqui, ele não daria conta de tanto obsessor que ele ia ter. Ah, tá, mas o cara não tem que sofrer um pouco? Peraí. sistema solar. Mas, gente do céu, pelo que o cara fez... Num planeta Nem bem vou ter no inferior. planeta mais, nem vou ter no planeta mais. Viu? Mas olha o histórico reencarnatório dele. Você está juntando Para espírito. quem não sabe, Hitler foi o rei da vida. Ele tinha uma missão muito bonita, até que ele cumpriu lá. Só que ele já tinha um instinto assassino. O rei lá, Saul, para ele vai lá e prende 100 filisteus lá, foi lá e ele prendeu 200 e arrancou o percurso de todos eles. Ele tinha um instinto de selvageria e ele não precisava daquilo. Aí depois ele reencarnou, parece com o Ananias lá, responsável lá, os cidadristas lá, responsável pela crucificação de Cristo. Ele encarnou como um papa aqui, aquele Rodrigo, esqueci o nome daquela família, Borgia, que tinha até incesto da família, ele foi um dos papas mais pervertidos que já teve. Então, ele já tinha essas Quando coisas. é que ele vai pagar? Quando é que ele vai pagar a dívida Vai dele? Vai pagar, ele vai Quando? pagar. Vai pagar. Vai reencarnar Tem no a outro possibilidade mundo, de sair do Plutão depois de milhares Normalmente, e quando o milhares de espírito faz tempo lá e isso, vir. ele encarna várias vezes como lepra, como doenças que vão comer na pele. Câncer. Isso aí são várias vidas, não é uma só, não. pagar para mim o que acontece no Oriente Médio. Vamos O terminar. cara rouba, corta a mão, coisa, corta a perna. Aqui, Aí o cara paga muita coisa. Posso pilar assim dele, tem um livro que fala deles. Não fugiu o nome aqui agora. Eles encarnaram com lepra, com doenças graves, um caixote. Entendeu? Vamos ver Doenças como a Joana termina aqui para nós. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária.
Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las realidade do percurso carnal. Então, vamos construir aí o bem, que aí a gente vai no caminho certo. Construir o amor, construir o bem. Pensamento é vida. Cuidado com os pensamentos. Não adianta você fazer caridade, e dar sopa, e dar mais não sei o quê, e o pensamento está todo atordoado. O pensamento é vida. E tem uma coisa aqui que ela falou que é muito importante. Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que ela está querendo dizer com isso? A reencarnação, você vai progredir. Né? Não é só nessa. Sem interrupção do tempo. O tempo para. Você não pode interromper, você não pode se suicidar. É verdade. Isso é uma verdade. Você não pode desistir. Você tem um tempo para cumprir aqui. Se você se mata, você está interrompendo esse tempo que foi programado para você. Se você É por isso que depois tem criança que vem só 2 meses, falta só 2 meses. Aí é diferente. Foi você que interrompeu sozinho. Aí você vai ter só aquele tempinho, vai reencarnar para ficar. Se faltava 10 anos, você vai reencarnar só por 10 anos. Aqui, ó, Chico Xavier, um dia ele saiu aqui, pessoal, né? Vamos fazer uma visita à cidade aqui no interior, né? Aí foi lá, chegou lá, aí só que ele não tinha falado nada para a equipe, pessoal, né? Chegou lá, o menino lá, com 17 anos de idade, estava tetraplégico, acamado lá, não mexia nada. Aí Chico foi lá, fez a visita, tudo. Na volta para Uberaba, ele falou com as pessoas que estavam junto dele. Aquilo lá são os bons. Ele tinha mais tantos anos, 20 e tantos anos para viver, e como ele suicidou, então ele pediu para ele mesmo para voltar naquela forma, né? E ele vai ter que cumprir aquele tempo. Quando ele inteirar aquele tempo que ele precisava cumprir, por exemplo, assim, se ele se matou lá com 40 e ele tinha que viver até 60, 70 anos, mais 30 anos. Então o menino ali, ele vai viver aquele período que isso é chamado de encarnação complementar. Ele vai viver somente o período que era de encarnação que ele suicidou. Ele interrompeu. O Chico era para viver até uma certa idade. Como ele estava fazendo muita coisa boa É o aqui, moratório, foi o contrário, Ele né? foi ficando. a espiritualidade deixou ele ficar mais tempo. Não, é o moratório. Eu acompanhei uma E o Divaldo criança, ficou mais no Hospital Alengote, um menino de 4 anos de idade com câncer de próstata. Nós somos que uma criança tem câncer de próstata. E esse menino, ele gritava, ele chorava. Eu ia de madrugada lá, fui chamada várias vezes para fazer raio-x. Assim, era a coisa mais triste do mundo. Agora, por quê? Provavelmente, né, ele interrompeu a vida dele e veio viver esses 4 anos aqui. Encarnação complementar. Vocês aí da internet têm alguma coisa para falar? Oi, Cris, tudo bem? Boa noite a todos. Estou só acompanhando aqui, tá? Hoje estou começando e estou me sintonizando aí no assunto. Logo, logo eu interajo melhor. Tá bom. Você já tem o livro aí em PDF? Tenho sim. Eu só não vou conseguir acompanhar muito porque é o horário que eu trago minha filha no balé. É Sem por isso que eu problema. estou aqui. Mas eu estou ouvindo, tá bom? Tá bom. Vilma? Oi, Cris. Não tenho nenhuma consideração, não. Tá bom. Então vamos. Pode falar uma observação. Não poderia também se ter uma reencarnação onde, lá no Evangelho diz que cada boa ação apaga uma das faltas passadas. Para a pessoa, ao invés de nascer assim, uma pessoa que está no nível que já tem essa consciência, o Santos Dumont, por exemplo, ao invés de nascer para ficar 20 anos deitado numa cama tetraplégica, ele era um espírito altamente desenvolvido tecnologicamente.
Não seria melhor ele, mesmo vivendo esse pouco tempo, ou recebendo uma moratória, como ele era uma pessoa que tinha muita capacidade, ele nascer para construir mais, para fazer mais o bem, Mas porque ele- ele só nascer ali, Porque talvez, Avião de se guerra ele ele fez. tivesse a oportunidade de construir mais alguma coisa, talvez ele levaria o pensamento para outro lado, que naquele momento ele não poderia levar. Para a guerra. Sentiu fraquejado na missão. porque o avião É. para a guerra. Pra guerra. Mas ele também, ele, assim, não tem culpa direta nisso, né? Se for assim, todas as invenções são sujeitas à mesma coisa, como é o que acontece. Né? Sim. Então não poderia ser inventado nada. O pensamento Então, levava essas coisas, eu tô morto. Eu tenho pensamento ruim. Pensamento é vida. Isso é humano. Eu li num Vibração. livro, eu não me lembro qual, falando que todos os grandes inventores da história da humanidade são missionários que vieram aqui construir alguma coisa. Que nós, os habitantes do planeta, estamos capengando ali, pelejando para poder aprender. Ninguém de nós tem capacidade para a espiritualidade se preparar e voltar e para provocar uma transformação, uma mudança em alguma coisa. Agora, a gente vê o exemplo dele e vê outras situações de outros espíritos. Um grande músico, eu não lembro quem que foi, já imaginou um grande musicista, um grande pianista, um grande compositor ficar surdo? Mozart. Foi Mozart? Mozart, não era Beethoven, que era super. Não, Mozart. Um deles ficou surdo. Deus Santos Dumont ainda não tem essa compreensão. Então, significa que mesmo essas almas que já têm uma evolução significativa e vêm aqui para fazer um trabalho dessa natureza, ainda tem coisa para aprender também. Por Gente, isso, é só de ver a algum- história de- do Divaldo. De alguma forma, Pena dele foi muito Como engraçado. assim eu não vou ter esposa? Como assim? Vocês lembram do filme? Como assim eu não vou ter essa vida? Como assim eu não vou namorar? Como assim eu não sei o quê? Teve vai, filhos que não era Divaldo. dele, tantos filhos que ele teve. Não vai, Não era dele. Divaldo. Não Tá vai. programado. Não está programado. Mas ele Ele tinha volta aqui, livre-arbítrio, será? Ele não aceitar fazer o que era. Foi ele que programou, velho. Foi ele que programou, velho. Não, ele programou. Foi ele que programou. Ele programou, mas ele, quando estava com o Divaldo, ele não tinha consciência que ele programou. Você não tem consciência do que você fez na hora. Toda noite, quando ele dorme, o espírito dele vai pra lá. Toda noite, quando você dorme, seu espírito libera. Você acha que ele É fica por aqui? isso que Ele ele não tem consciência. Sempre alguma coisa cada na vez. vida passada? Eu não lembro. Eu tenho até sonhos até hoje. Eu tenho sonhos. Eu fiz algum acordo lá, não lembro. Eu tenho sonhos desde criança. Muita coisa do passado. Eu campo também de tinha. batalha. Mas ninguém Canhão do lembra. lado. Eu, quando eu era criança, Mas assim, graças a Deus, eu acho que Mas assim, isso aí é real. Ele Falar só teve. uma coisa para ela aqui. Agora, dizem que vai encarnar uma leva muito grande de espíritos muito bons que vão vir agora para impulsionar a humanidade para uma regeneração. No campo da medicina, da tecnologia, principalmente da política e educação. Emmanuel já está encarnado com 26 anos, ele é um professor, parece português, e vai entrar na política. Ele vai entrar na política. Mas ele vai entrar na eu sobre isso. São será que o senhor acha que é ele? funcionários do Eles sistema. são Então, espíritos autistas. Um acolhimento que o planeta Terra vê, Espíritos aos autistas. deles. Gente, vamos encerrar? São capilinhos. Eu tenho uma leve impressão que eu fiz São Inclusive, eu li um livro onde dois deles se encarnam. Você também acredita? Só acredita vendo. O médico Gente, vamos encerrar aqui, ó. Você vai ver. Em Cristo, os espíritos que estão vindo da autista também é uma prova de expiações? Só dizer vontade, nem tô vendo, você imagina quem dá Onde tem os dois? Vamos lá? Eu vou pedir para você fazer oração hoje. Então vamos todos a partir de agora levar os pensamentos de Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui presentes, Deu sono. seguindo os ensinamentos da nossa irmã Joana de Ângeles. Sabemos, Senhor,
E tu disse para ela, eu estou aqui, quando ela envergava a personalidade de Joana de Cusa, e ela não entendia muito bem a sua missão. Tu disseste para ela que ela teria uma missão junto à família. Sabemos que a nossa maior missão, Senhor, é junto à nossa família, onde estão reunidos os espíritos afins, os espíritos reconciliadores. Então, Senhor, pedimos a tua força, as tuas bênçãos de luz sobre cada um de nós, em nossos corações, para podermos tirar todos esses espinhos pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura no coração, e poder transmutá-los, Senhor, em perfume de esperança, de amor, de paz, a todos os corações de todos aqueles que estão à nossa volta. Desta forma, conclamamos o auxílio dos irmãos da espiritualidade maior, nosso anjo guardião, equipe de espíritos protetores e guias mentores espirituais, para que nos abençoe cada vez mais com a boa intuição, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, e conduzirmos essa experiência chamada vida da melhor forma possível. Cumprir a nossa missão. A ti, Senhor, agradecemos por tudo. Agradecemos por essa oportunidade chamada vida. Agradecemos pelo alimento saudável e nutritivo da nossa mesa, pelo teto seguro e confortável dos nossos lares. Agradecemos pela nossa família. Agradecemos, sobretudo, Senhor, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais e por tudo de bom em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, também pela dor, porque nós sabemos que a dor é necessária para chegarmos à escola do amor. E como tu disseste, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos. Amém. Eu só esqueci de agradecer o carro.